Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para gravar, voltar, né, com o nosso bate-papo de segunda, voltar com os nossos vídeos, o nosso tempo com Deus, o nosso bate-papo de segunda, o nosso vídeo de vida espiritual aqui do canal, o nosso tempo de vida espiritual aqui no canal, em que a gente não fala somente de comércio, de loja, de produtos, de empreendedorismo, mas a gente separa para conversar e refletir a nossa vida espiritual sobre o que Deus tem para nossa vida, o cuidado de Deus na nossa vida, né? E eu vou voltar a gravar os vídeos às segundas-feiras, como eu já falei para vocês. Estou gravando hoje, semana que vem vai ser segunda-feira novamente. E os vídeos de bate-papo de segunda vão voltar a ser bate-papo de segunda e vão voltar a ser às segundas-feiras, tá? Porque eu sinto que é assim que Deus quer. Então eu vou dar meus pulos para gravar segunda-feira, tá? E a palavra de hoje, gente, que eu trouxe aqui pra gente poder conversar, ela tá em João capítulo 14, versículo 23 ao 27, que diz assim: Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Deixo com vocês a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. Amém? Então aqui essa passagem é uma passagem que Jesus está praticamente se despedindo dos discípulos, né? Ele vinha falando com os discípulos, ele estava sempre, todo o tempo de trabalho dele com os discípulos na terra, ele sempre falava com os discípulos, ele sempre deixava claro que uma hora ele ia embora, né? Uma hora ele não ia mais estar aqui, uma hora ele ia morrer, ele não ia estar mais aqui. Então ele sempre estava deixando essas palavras enquanto ele estava aqui, ensinando os discípulos, explicando para os discípulos o quanto que era importante os discípulos aprenderem para que eles passassem essas palavras de Jesus para as outras pessoas, porque em determinado momento Jesus não estaria mais aqui. Então nessa passagem, Jesus ele fala algo muito importante que é: quem me ama obedecerá à minha palavra, e quem não me ama não obedecerá. Então, se você ama a Jesus, você tem o prazer de fazer as coisas que agradam a Deus. Você não tem prazer de fazer aquilo que desagrada a Deus, porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadeiros, nós somos pecadores. Pecadeiro é como aquela pessoa que faz um pecado programado, que sabe o que ela está fazendo. Mas o pecador, ele é aquele que peca por escorregar. Ele escorrega e peca porque escorregou. E se arrepende. Quando a gente vive uma vida de comunhão com Deus, em que a gente está sempre orando, a gente está sempre buscando a Deus, a gente está lendo a palavra, a gente está buscando se encher das coisas de Deus na nossa vida, e a gente comete um pecado sem querer, a gente às vezes fala uma besteira, fala mal de alguém, fala uma mentira, faz alguma coisa assim, depois a gente fica, caraca, não era para eu ter falado isso, não era para eu ter feito isso. Você se arrepende porque verdadeiramente tem o Espírito Santo dentro de você. A pessoa que peca e ela não sente nada, nenhum remorso, não sente, ela acha mais é que ela tem que fazer aquilo ali mesmo, ela não se sente incomodada, aquela pessoa ali, ela não dá lugar ao Espírito Santo, ela dá lugar ao espírito maligno.
Então, a Bíblia fala que aquele que obedece a Deus, o Espírito Santo faz morada nele. Então nós temos que buscar viver uma vida de obediência, uma vida em que a gente procure estar sempre fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ensina em relação a isso daqui? Tem muitas coisas na minha vida que às vezes quando eu estou em dúvida, hoje em dia é difícil de eu ter dúvida assim em relação se alguma coisa é certa ou errada, mas por exemplo, quando a pessoa é nova convertida, a pessoa tem muita dificuldade de saber o que pode ou não pode fazer. Então eu sempre pensaria assim, será que Jesus faria isso? O que será que... Porque existe muito crente, gente, que faz um monte de coisa errada e que não pensa assim, será que o que será que Jesus pensaria de mim se eu fizesse isso? Será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Vocês querem um exemplo? Tá uma febre desse negócio de jogar jogo de azar, jogo do tigrinho. Gente, o que eu mais vejo de gente, de pessoa da igreja, cara. Vocês sabem que aqui eu não falo de igreja específica, aqui eu falo para todos os cristãos, para evangélicos, para católicos, para espíritas, todos aqueles que são cristãos são para quem eu falo. O que eu vejo de cristão jogando esse jogo do tigrinho, pessoa da igreja, cara. Eu falo assim, Senhor, o que tá acontecendo com as pessoas, Pai? Aonde que as pessoas estão se perdendo? Sabe aonde que as pessoas estão se perdendo? As pessoas estão buscando a Deus, as coisas de Deus, só para ouvir aquilo que amacia o ego delas. Quando elas estão tristes com algum problema, elas vão na igreja na esperança de ouvir uma pregação ou uma música que vai renovar elas, o espírito delas, ouvir uma pregação que vai falar de prosperidade, que vai falar para você levantar a cabeça, se sentir melhor. Eles não vão lá para ouvir uma pregação, aquela pregação que fala, pega a sua cruz, bota no lombo, sacrifica as tuas próprias vontades para seguir a Cristo. Isso daí ninguém quer escutar. Se alguém chega para você, um pastor, um padre, chega para você e fala assim, o seu líder fala assim, ô fulano, não joga esse joguinho não, cara, porque jogo de azar, essas coisas assim, a Bíblia condena essas coisas, tudo que tem a ver com sorte, a Bíblia condena essas coisas não são de Deus. Será que Jesus jogaria o joguinho do tigrinho? É assim que a gente tem que pensar. Muitas pessoas fazem as coisas sem parar para pensar. E eu não estou falando só dessa situação do joguinho, não. Eu estou falando sobre vários outros tipos de coisas que a maioria das vezes, por exemplo, você trabalha num lugar. E aí você vê uma oportunidade do seu trabalho de você ganhar um dinheirinho a mais fazendo determinada coisa. Eu vou fazer isso aqui assim por fora, que não vai atrapalhar ninguém, isso aqui não atrapalha ninguém, então eu vou ganhar um dinheirinho, vou fazer isso aqui assim por fora e tal. Só que é uma coisa errada, tô dando um exemplo qualquer aqui. É uma coisa errada. Você faz um combinadinho com alguém para fazer alguma coisa. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada demais, eu não tô prejudicando a vida de ninguém. Eu não tô roubando, eu não tô, de certa forma, né, dependendo do que for, tá, mas eu não tô prejudicando a vida de ninguém, então vou fazer isso aqui mesmo e pronto. Igual quem tá, igual no meu caso, né, que tava na faculdade. Quem tá na faculdade, sem brincadeira pra vocês, em 5 anos de faculdade, eu só encontrei uma pessoa que era evangélica como eu, que se negava a colar numa prova ou a passar cola para qualquer pessoa que fosse. Eu só encontrei uma pessoa igual a mim. Só uma, porque eu dei sorte que na minha sala tinha. Porque se ela não fosse da minha sala, a única pessoa que eu teria encontrado que faria isso era eu. A única pessoa que nunca colou, nunca deu cola para ninguém,
Era eu e essa menina. Eu nunca encontrei nenhuma outra pessoa, evangélicos, católicos, espíritas, cristãos, pessoas que se dizem cristãs. Todo mundo colava, dava cola à vontade na faculdade. Aquilo para mim me escandalizava. Todo mundo acha normal. Ah, o que tem? Não vou atrapalhar a vida de ninguém aqui colar na prova. Realmente, você não vai atrapalhar a vida de ninguém, só a sua. Você vai dar legalidade pro demônio da mentira, pro demônio das coisas ocultas. Se fosse certo ou não fosse proibido colar, você não tinha que se esconder do professor nem enfiar papel debaixo da pena, debaixo da carteira, né não? Porque a Bíblia fala que tudo que está em oculto pertence ao diabo. Se a Bíblia fala que tudo que está em oculto é do diabo, tudo é que aquilo que se faz escondido é do diabo, então a sua cola é do diabo. Será que Jesus, se fosse da nossa época, ele ia afiar uma cola debaixo da perna e esperar o professor passar pra... Ah, pelo amor de Deus, cara. Sabe qual que é o problema? É que as pessoas... Está faltando Deus na vida das pessoas. As pessoas não estão preocupadas com o que é Deus verdadeiramente na sua vida, o que é viver o evangelho verdadeiramente. O evangelho é você sacrificar as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Nem sempre para você viver o evangelho você vai viver confortável. Você vai ter que negar muitas coisas. Hoje, por exemplo, eu estou com um conflito interno muito grande porque o Espírito Santo está me confrontando em relação à música. Porque eu sou levita, eu sou uma pessoa que canta, que adora a Deus. Então, como eu sou levita, eu sou apaixonada por música, eu amo música. E eu não gosto só de música gospel. Eu gosto de muitas músicas seculares. Músicas dos anos 80, eu sou apaixonada. Para mim, são as melhores músicas que já existiram na Terra. De música secular, né? Hoje em dia só tem porcaria. Agora, música dos anos 80, internacional, para mim, foram as melhores. E eu estou com uma luta muito grande para deixar de ouvir essas músicas. Porque o Espírito Santo tem me confrontado muito com isso. Porque tem gente que acha que é besteira, tem gente, mas as músicas elas emitem uma frequência. E a música, ela foi criada por Deus. A música é uma ferramenta de adoração. Então, se aquela música não adora a Deus, ela adora o diabo. Não tem um meio termo, não tem um muro. Então, se ela não adora a Deus, de alguma forma ela adora o diabo. E aí, quando a gente é confrontado com essas coisas dão legalidade. Tudo que a gente faz que não edifica Deus, dá legalidade para espíritos de certas coisas entrarem na nossa vida. Um exemplo bem claro que eu vou dar para vocês. Eu não escuto essas porcarias, mas eu sei que muita gente escuta. Por exemplo, músicas da Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, Simone e Simaria. Que monte de gente escuta esses sertanejos atuais, então, que é praticamente um sexo cantado, que é só o que eles sabem fazer. Ah, eu vou entrar na caminhonete e a gente vai fazer não sei o que na caminhonete, e a gente vai... O sertanejo, ele virou um funk com estilo country. Porque o funk já é o sexo cantado. O sertanejo virou isso também, só que em outro ritmo. E aí eu pergunto para vocês, você que diz que é cristão e você escuta Marília Mendonça, você escuta Maiara e Maraíza, Simone e Simaria, umas músicas que só fala de adultério, que ama uma pessoa, mas pensa na outra, que vai casar com uma pessoa, mas pensa na outra, que tá com uma pessoa, mas tem vontade de ficar com a outra, que quer uma pessoa que é bandida, que quer uma pessoa que é safada, que quer... Ou então uma música que fala só que a mulher tem que ficar com todo mundo, porque agora a moda é
vulgarizar a mulher porque os direitos são iguais. A mulher tem que ser igual ao homem, ela também pode pegar todo mundo e não ser piranha. Então, olha os tipos de vibração, espíritos que você chama para sua vida quando você ouve uma porcaria dessa. Você chama espírito de adultério para sua casa, para o seu casamento, espírito de divórcio, porque a mulher empoderada ela tem que se divorciar. Espírito de adultério, espírito de divórcio, espírito de contenda, espírito de depressão. Vamos sofrer, não sei o que é sofrência. Cara, tudo que a gente fala, gente, essa gente é tão ignorante, espiritualmente falando, que dá pena. Essas pessoas não têm noção da porcaria que elas cantam. Elas não têm noção da porcaria que elas chamam para dentro da vida delas. Dos demônios que elas chamam para dentro da vida delas, quando elas cantam essas porcarias. Enquanto você está cantando essas sofrências aí na sua casa, tem um monte de demônio andando dentro da sua casa. Sabia? Então, para de dar legalidade para porcaria, para de abrir porta, de abrir brecha para o diabo entrar dentro da sua casa. As novelinhas da Globo que você assiste e acha engraçadinho, se eu não me engano, a última novela da Globo, o cara chamava o capeta na novela. O capeta parecia para ele, não sei, que eu não quero saber dessa porcaria, um lixo, mas era assim, o capeta, ele tava no meio da novela ali, ele era um personagem. Novela das 9, a última novela das 9, Pantanal, acho que foi negócio de Pantanal aí. O que tu tá botando dentro da tua casa? Qual tipo de porta você tá abrindo para dentro da tua casa? Isso aqui não é fanatismo não, gente. Segue quem quer. A Bíblia não foi feita, não são todos que vão entrar no reino dos céus. A porta dos céus é estreita. A do mundo é larga, escancarada, que é para todo mundo entrar. Você pode fazer o que você quiser, você pode viver na bagunça, na sacanagem, que você vai entrar na porta do inferno. Que a do inferno é larga, a do céu é estreita. Bíblia não é pra qualquer um não, cara. Ser crente, cristão, não é pra qualquer um não, cara. É só pra quem é forte. Pra esses que são fracos, que qualquer coisa faz qualquer coisa. Eu posso fazer tudo, eu seguir minhas vontades, que eu não tenho força pra negar isso aqui não. Isso aí é pros fracos. O mundo é pros fracos. O céu é para os fortes. Para aqueles que querem, não, eu quero seguir a Cristo, eu quero viver debaixo da bênção do Senhor, debaixo das bênçãos de Cristo. Sabe por que a gente não morre? Sabe por que a gente não é consumido? Tamanha a nossa maldade, porque Deus é misericordioso. Porque quando Deus olha pra gente, fala: cara, olha essa pessoa, só faz besteira na vida dela. Eu tenho a Bíblia ali, que eu botei tudo ali para explicar como é que ela tem que viver. Olha como é que ela vive a vida dela, cara. Deixa eu ajudar aqui, porque senão ela vai morrer. Deus, ele é misericordioso com a gente. Tamanha quantidade de besteira que a gente faz nessa terra. E a gente não tem noção. Porque como você não enxerga o mundo espiritual, você acha que não, isso aqui não tem problema, isso aqui não é nada demais, fazer isso aqui, esse negócio, esse esqueminha aqui no meu trabalho aqui, não vai prejudicar ninguém, eu vou continuar fazendo esse esqueminha aqui porque tá me ajudando. Você sabe que é uma parada errada, mas você tenta se convencer de que não tem nada demais para justificar o seu erro e você ficar confortável. Mas quando você sabe o que é errado, você sabe se você está fazendo ou não. E Deus está vendo. Não precisa o teu patrão ver não, Deus está vendo. O maior patrão que tem é Deus e Ele está vendo. Então, gente, eu queria que vocês refletissem comigo aqui hoje. O vídeo de hoje não é fácil não. E nem vou demorar muito não, o vídeo de hoje vai ser mais curto.
Já vou terminar ele, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. A Bíblia fala no versículo 26 que o Espírito Santo é o conselheiro. Que Jesus fala que Deus vai enviar o Espírito Santo em nome dele e vai ensinar a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Sabe por quê? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você entende o sacrifício que ele fez na cruz pela sua vida e você chama ele para ser o Senhor da sua vida, você chama ele para ele ser o Senhor da sua vida, não você. Quando ele é o Senhor da sua vida, você escolhe que você está negando a sua carne, está negando os prazeres do mundo para viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nisso, o Espírito Santo ele vem para habitar dentro de você. E é por isso que quando você faz coisas erradas, você sente que está errado. As primeiras vezes que você começa a errar, você sente que está errado, você se sente mal. Mas aí você às vezes não tem força para deixar de cometer aquele erro, ou às vezes você não quer deixar de cometer aquele erro, você tem livre-arbítrio, você se sente mal, mas você tenta se convencer, tenta convencer a você mesmo de que aquilo não é mal, para você amaciar o seu ego e você poder continuar errando. Mas aquela sensação ruim de que você tem a sensação de que aquilo ali é errado, mas você continua fazendo e tenta se convencer de que não é, essa sensação de que aquilo ali é errado é o Espírito Santo lembrando a você, o Espírito Santo, conselheiro, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre tudo que eu disse. Quando ele te fizer você se sentir mal com alguma coisa, ele está te lembrando o que Jesus falou, que aquilo ali é uma coisa errada, que aquilo ali não é um comportamento para você. E quando você vai abafando, porque o Espírito Santo ele é conselheiro. Ele é conselheiro, ele te dá conselho, ele não te obriga a fazer o que ele está falando. Você tem a opção de fazer ou não fazer, então ele é conselheiro. Agora, se você não faz, você vai abafando o Espírito Santo, vai abafando, 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 depois você nem ouve a voz dele mais. Então, se você quer viver verdadeiramente ser cristão, você precisa negar a sua carne e pedir a Deus nas suas orações, ter um momento de ler a Bíblia, ter os seus momentos de oração e de adoração durante o dia e fazer coisas que chamam Deus para sua casa. Começa a negar para dentro da sua casa coisas, essas porcarias, dessas novelas, dessas músicas, que ao invés de chamar o Espírito Santo, chamam os demônios para dentro da sua casa. Depois você está cheio de problemas, cheio de contenda, cheio de briga, de guerra dentro da sua casa, você não sabe por quê. São as coisas que você chama para dentro da sua casa. Entende? Então eu queria que vocês refletissem sobre isso hoje. Começa a tirar da sua vida tudo aquilo que não provém de Deus, porque se não provém de Deus, provém do diabo. Tá bom, gente? Não fica com essa enganação de achar que isso aqui não tem nada demais. As coisas mais perigosas são essas. Você achar que isso aqui não tem nada demais, isso aqui não tem problema, isso aqui... Para com isso. Você sabe o que pode ou não pode fazer, porque o Espírito Santo, ele te incomoda. Então, começa a sacrificar as vontades da sua carne, começa a se encher mais daquilo que é de Deus, de coisas de Deus, de músicas, de louvores, de pregações, de palavra de Deus na sua vida, ao invés de ficar se enchendo de porcaria que só vai colocar demônios para dentro da sua casa. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo bate-papo de segunda.